A paz do Senhor, amigos. Muitas pessoas dizem, quando temos 50 anos ou mais, dormimos com a morte. Mas não é bem assim. Até um bebê em formação no ventre, ele pode estar no seu leito de morte. Embora todos digam, a coisa mais certa desse mundo é a morte. Sim, todos vão morrer, sem exceção. O animal morre, a árvore. Mas ninguém está devidamente preparado, emocional e psicologicamente, e nem mesmo para perder seus entes queridos. Ainda mais espiritualmente, o que é pior. Agora, recentemente, nós perdemos um cantor gospel, Pedro Henrique. Menino novo, em franca ascensão, um talento especial, foi chamado por Deus. Agora a discussão é sobre as causas. Mesmo que pela medicina, na autopsia, descubra as causas da morte. Mas, na verdade, nada acontece sem que Deus permita. Então, não é errado dizer, Deus o chamou. Deus nos chama. Nossos dias, segundo a Bíblia, estão contados. Antes que houvesse dias, os nossos dias já tinham um fim determinado. Outros são os pensamentos sobre a morte. Há até piadinhas sobre a morte, mas quando acontece, principalmente perto de nós, a história muda e não achamos graça nenhuma. Nem uma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, mesmo vivendo um luto, na mais profunda tristeza, nós sabemos que Deus não perdeu o controle de nossa vida e também daquele que partiu. Mas a morte, por mais que a esperemos que seja algo mais certo neste mundo, há muita conversa a respeito, muita contradição e falácias, principalmente sobre o nosso futuro eterno. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus, o meu povo, sofre por falta de conhecimento. Aqui ele não está falando de qualquer povo. Ele diz o meu povo. Infelizmente, até o próprio povo que se diz de Deus não tem conhecimento sobre o destino eterno, sobre a morte e sobre o que a Bíblia fala, porque a Bíblia, ela é completa, fala de vida e fala de morte. E quem conhece mais as Escrituras tem maior entendimento sobre a vida. O luto não deixa de ser triste, mas com entendimento, esse sofrimento é minorado, porque a palavra do Senhor nos consola, conforta o nosso coração, mas muitos recusam, mesmo entre os crentes, de portar a sua Bíblia, mesmo dentro da igreja. Imagina dentro de casa, é um livro que fica esquecido num canto. E sem o conhecimento devido, sem a leitura diária, sem o estudo da palavra, fica muito mais difícil atravessar, não só na questão do desfecho, da morte em si, mas de atravessarmos o vale da sombra e da morte, porque sentimos a presença do Senhor naqueles momentos. Falando de pensamentos populares, há um que diz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É uma falácia, é uma inverdade, porque se todos quisessem ir para o céu, viveriam dignamente, buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, conhecendo mais da vontade do Senhor para a vida de cada um. Então nem todos querem ir para o céu,
muito menos morrer, porque até os animais, os insetos, os vermes mais inferiores, se puderem, fogem da morte. Não é fácil para ninguém. A Casa do Luto mostra muitos conhecimentos de Deus, do início da vida, da trajetória de cada um e sobre o final. Todos ficam mais meditativos, mais reflexivos quando morre alguém, sendo de perto ou sendo de longe, porque sempre a morte provoca reflexão naqueles que ficam, principalmente na casa do luto, no velório. Por isso que a Bíblia diz que é muito mais importante estarmos na casa do luto ou numa festa, porque na festa ninguém está refletindo sobre nada, quer aproveitar o momento, o que não é errado, mas quando estamos diante de um morto, nós pensamos sobre o nosso fim e podemos também avaliar o modo, a maneira como estamos vivendo. Isso traz questionamentos importantes e decisivos, muitas vezes, para cada um de nós. Como eu disse inicialmente, nada foge ao controle de Deus, porque, segundo a palavra, até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Alguns querem e fazem o que Deus não se agrada, que é antecipar a sua morte. Isso é possível, porque somos livres até para tirar a nossa própria vida, o que não é aconselhável para ninguém, porque por mais que seja difícil, sem querer julgar um problema, uma dificuldade que estamos enfrentando, o Senhor Deus prometeu que nunca nos abandonaria. Agora, quem julga é Deus. Ele vai julgar a cada um de nós por tudo que fazemos e deixamos de fazer nessa terra. Infelizmente, muitos jovens hoje não dão valor à sua própria vida e se embrenham por caminhos espinhosos, caminhos que aparentemente são de alegria, de gozo e de realizações, mas que no fim terminarão em morte ou até em coisa pior. Porque pior do que a morte física é a morte eterna, a morte de nossa alma, porque o nosso destino eterno está traçado quando fechamos os olhos neste mundo. Porque barganharíamos a nossa salvação por qualquer moeda, por qualquer coisa? Ela custou a morte terrível de sangue, de cruz, para um inocente, o único inocente que pisou nesta terra. Não podemos trocar por nada neste mundo. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, diz, na linguagem de hoje, principalmente para os jovens: mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você morreria antes do tempo. Minha falecida mãe sempre dizia: a morte precisa sempre de uma desculpa para acontecer. Mas sabemos pela Bíblia que o Senhor levou alguns dos seus sem nenhuma desculpa, simplesmente porque os quis levar. E o Senhor é o soberano Deus da vida de todos que creem. Sobre o cantor Pedro Henrique falecido, não temos conhecimento de que tenha feito algo consciente para abreviar a sua morte. Pelo contrário, é o que sabemos, mas que o Senhor console a família enlutada, que abençoe ricamente a sua filhinha recém-nascida e dê consolo à sua esposa, porque estão atravessando esse vale de luto e de tristeza. Amigos, que o Senhor nos convença a todos da sua justiça, do pecado que traz morte e do juízo vindouro, para que a ira do Senhor não esteja sobre e nem permaneça sobre cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Que Deus os abençoe ricamente.